Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia de questão do Enem aqui na página. Se você se interessa por esse conteúdo, já se inscreva aqui que toda terça tem questão do Enem. Vamos lá? A questão que eu trouxe hoje é uma questão que fala sobre doenças parasitárias, né? Causada aí por parasitas, que são outros seres vivos aí que atacam determinado organismo. A questão 93 caiu na prova do Enem de 2019, caiu na prova azul. Diz o seguinte: a esquistossomose, também chamada barriga d'água, caracteriza pela inflamação do fígado e do baço, causada pelo verme Esquistossoma mannsoni ou esquitossomo. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Biofalaria, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina feita a partir de uma proteína extraída do verme que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater essa doença, né? Olha só que legal, vacina aí na prevenção de esquistossomose, né, ou barriga d'água. E aí pergunta-se: uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional, né, que é por meio de comprimidos aí, é o quê? Né? Aí pede para marcar a opção correta. Então vou voltar na questão para a gente comentar. Quando se trata de doença parasitária, vocês sempre vão ver esses termos: vetor, né, que a questão falou, hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo, além do agente causador que fala lá no início da questão, né? Então, quem é o vetor? É aquele que conduz o parasita, né? No caso aqui, quem é o parasita? O parasita é um protozoário, né, que fala aí que ocorre aí por meio das larvas de um verme, né? E trata também de um hospedeiro intermediário. Então, vem algumas informações para a gente analisar essa questão. Quando falar de agente causador, é qualquer ser vivo aí que vai causar doença, é o parasita em si, né? E o hospedeiro intermediário é aquele que participa do processo de contágio, mas não é o definitivo, ou seja, não causa doença nele. Porque, na verdade, o caramujo não fica doente, né? Quem fica doente é o ser humano, que aí é o hospedeiro definitivo. E também o vetor. Aqui fala na questão que vermes são liberados na água. Então, nesse caso, o vetor aí é a água, porque os vermes, as larvas dele, vão ser liberadas e depois que vai contaminar o ser humano. Então, tem aí o agente causador, né, que é um parasita, tem o vetor, que é a água, tem o hospedeiro intermediário, que faz parte do processo, que é o esquitossomo, né, que é o caramujo, e tem o definitivo aí, que é o ser humano, que é onde faz parte final do ciclo, que é aquele que adoece, tá? Então, o intermediário tem alguma fase aí de reprodução do parasita, mas não é o processo final, porque a reprodução final ocorre aí, a doença ela vai se manifestar naquele que é o hospedeiro definitivo. Tá bom? Então, a questão traz essas informações. E agora a gente pode analisar que a partir dessa doença aí, que causa aí essa inflamação no baço e no fígado, né? Que são os principais órgãos que são atacados, outros também são, tá? A letra A diz que impede a penetração do parasita pela pele. A vacina vai impedir a penetração de parasita na pele? Não vai, né? Porque a vacina não tem esse poder de impedir. O vírus, o parasita vai chegar se a pessoa estiver lá na água contaminada, né? Se tiver larvas do parasita, ela vai se contaminar. Então, a vacina não vai impedir isso. A letra B, eliminar o caramujo para que não haja contágio? Seria uma boa opção eliminar o caramujo, que é o hospedeiro intermediário, aí não ia completar o ciclo. Só que não é a vacina que faz isso, né? Então a questão, essa não é a resposta. C, impedir o acesso do esquitossomo especificamente para o fígado? Ele vai atacar todos os órgãos, ele não tem como a vacina impedir que ele chegue só ao fígado, tá? Então essa questão também não é a resposta. Letra D, eliminar o esquitossomo antes que ocorra o contato com o organismo? Eliminar o esquitossomo antes que ocorra contato com o organismo? A vacina vai eliminar o esquitossomo antes que ocorra o contato com o organismo? A gente tem que ter noção aí do que é a vacina.
A vacina nada mais é que o organismo vivo atenuado, morto, ou partes dele, né, substâncias dele aí que são injetadas no nosso corpo. Lembrando que vacina não causa doença, porque não é o vírus vivo. Não é o vírus, eu tô falando de vírus, mas aqui é um protozoário. Então não é o protozoário vivo, não é uma bactéria viva, né? Porque as vacinas aí são produzidas a partir do agente causador da doença. Então, nessa questão, quando fala aí que vai produzir uma vacina a partir do protozoário, então quando você tomar a vacina, o seu corpo vai receber aí uma substância parecida com esse protozoário. Vai ser substâncias a partir dele, vai ser semelhante a ele, vai ser o próprio parasita morto, atenuado, né? Que em biologia a gente diz assim. Então, a vacina, ela é preventiva, ela vai induzir o seu corpo a produzir substâncias capazes de combater esse agente em questão aí, né? No caso aí, um protozoário. Então, essas células que o nosso corpo produz, que são os anticorpos, são produzidos aí porque o corpo vai entender que está sendo atacado, mas na verdade não é o vírus, não é a bactéria, não é o protozoário vivo, tá? Então a vacina aí é feita assim a partir de substâncias presentes aí no antígeno, né? No próprio parasita, no próprio vírus, na própria bactéria, tá? Mas o corpo não quer dizer que você está sendo aí tem que ficar bem claro, né? Porque hoje nós sabemos que muita gente pensa que a vacina vai provocar doença e não é isso, tá? Porque não é o vírus, não é a bactéria, não é o protozoário vivo, né? São substâncias aí a partir deles para que o corpo entenda e possa produzir as células de defesa a tempo, né? Isso leva um tempo para o seu corpo responder, tá? Então, eliminar o esquitossomo antes que ocorra contato com o organismo não faz parte aí de vacina. Agora, olha a letra E. Eliminar o esquitossomo dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas. Olha só, gente, a vacina, ela não vai impedir de você ter contato, não vai impedir você de pegar aí o agente causador. Só que dentro do organismo vai ter células de defesa. Se você já tomou a vacina, seu corpo já vai ter produzido essa substância que são os anticorpos, que são células de defesa e vão eliminar aí, nesse caso, o esquitossomo, né? Mas se fosse um vírus, eliminaria o vírus. Se fosse uma bactéria, eliminaria uma bactéria. Então, antes da manifestação dos sintomas. Então, antes de você adoecer, você já vai ter o quê? Células de defesa prontas para combater aí esse agente em questão, né? Então a resposta aí dessa questão 93 é a letra E. Eliminar o esquitossomo dentro do organismo, porque não vai impedir de você ter contato antes da manifestação dos sintomas. Aí você não vai adoecer, tá? Então é essa a resposta aí da nossa questão. Até a próxima terça-feira com mais questão do Enem. Tchau!